Muito bom buscarmos ao Senhor juntos, amém, queridos? É uma delícia, podemos clamar. Bom, está chegando final de 2020 e com certeza podemos dizer este ano é diferente de tudo que você já viu. E dessa vez, mais do que nunca, não é clichê. Realmente, este ano ele está sendo diferente de tudo aquilo que você já viu, de tudo aquilo que você já experimentou. 2020 vai ficar como aquele ano que você nunca vai esquecer, você vai lembrar. Quando talvez você tiver os seus filhos, você vai poder contar para eles, olha filho, teve um ano que a gente teve que usar máscara o ano inteiro. Que tinha uma pandemia, que tinha não sei o quê, enfim. Com certeza não foi um ano normal. E quando a gente tem uma coisa que ela acontece sempre do mesmo jeito, nós dizemos que aquilo é algo ordinário. É normal. Por exemplo, as crianças, no normal, elas vão todo dia para a escola e isso é algo ordinário. Elas estão sempre indo para a escola, é normal, é corriqueiro. Mas quando tem um feriado no meio, é extraordinário, é diferente, saiu daquela rotina. E esse ano foi um ano extraordinário. Ele foi diferente daquilo que a gente está acostumado. Diferente de todos os anos, você concorda? Foi extraordinário para alguns no sentido terrível. Para alguns foi um ano péssimo. Para outros foi um ano espetacular, maravilhoso. Mas para ninguém foi um ano normal. Ou teve alguém que teve um ano normal? Não foi normal. Não foi normal. Mas tem uma coisa sobre 2020 que eu ainda preciso te dizer. 2020 ainda não acabou. 2020 ainda não acabou. E dá tempo de você experimentar o extraordinário de Deus na sua vida. Amém? Diga para a pessoa do seu lado aí, 2020 ainda não acabou. Dá tempo de você experimentar o extraordinário de Deus na sua vida. Não é esse o texto principal de hoje ainda, mas a Bíblia diz, o coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Provérbios 16, 11. Talvez você tinha muitos sonhos, muitos projetos, né? Mas falando nisso, desse mundo de cabeça para baixo, você já parou para pensar em José, marido de Maria? Olha só o que diz a Bíblia em Mateus capítulo 1, versículos 20 e 21. Se você está com a sua Bíblia e quiser acompanhar a leitura, o Evangelho segundo escreveu Mateus, é o primeiro livro do Novo Testamento. Se você pegar a Bíblia da capa, você passa 70% para frente e depois vai dar bem certinho ali em Mateus, capítulo 1, versículos 20 e 21. Amém? Diz assim: mas depois de ter pensado nisso, apareceu um anjo do Senhor em sonho e disse, José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você deverá colocar o nome dele de Jesus, porque salvará o seu povo dos seus pecados. Quero que você imagine a situação de José. José era um homem na casa de mais ou menos 30 anos. E ele estava se preparando para casar. Naquele tempo existia aquela coisa de ser prometido em casamento, né? E ele tinha uma menina que havia sido prometida para ele em casamento, que ela devia ter nessa época ali de 12 a 16 anos. Eles ainda não haviam casados, ela apenas havia sido, os pais dela tinham prometido que ela ia casar com ele. Então eles eram considerados noivos. E os judeus levavam isso muito a sério a ponto de que se eles quisessem cancelar aquele noivado, ele teria que pedir divórcio. Uau! Eles não eram casados ainda, eles eram noivos, um casamento arranjado. Mas se eles não quisessem se casar, se eles quisessem terminar o noivado, eles precisavam pedir divórcio, porque eles levavam aquilo muito a sério. Então provavelmente Maria estava se organizando, fazendo seu enxoval, os familiares dela, especialmente a mãe, talvez ensinando ela a se preparar para o casamento, para ser uma boa esposa, etc e tal, uma boa mãe. José tinha aprendido uma profissão, ele era um carpinteiro, ele estava trabalhando. Provavelmente, ou ele tinha herdado uma casa, ou estava construindo uma casa, ou estava se preparando para construir uma casa, para poder casar. Estava tudo se preparando, tudo direitinho.
tudo organizado, tudo encaminhado. E eles, de repente, José descobre que a sua noiva, com a quem ele nunca havia se deitado, a sua noiva prometida em casamento, parece grávida. E aí imagina você, homem, se fosse contigo. A noiva está prometida em casamento, vocês nunca tiveram nada, e de repente a noiva parece barrigudinha. Como é que você se sentiria? O que você ia pensar a primeira coisa? O José enlouquece, né? Por favor. O que essa guria aprontou? O que essa guria fez? Poxa, ela podia ter conversado comigo se não me queria, né? Não precisava aprontar um troço desse. E o José fica, imagina, todos os sonhos, o José estava planejando o casamento, estava planejando os filhos, estava planejando tudo e de repente a noiva está grávida. E aí? Ai, pastor, mas era... José não sabia dessa história que você sabe. José não sabia. Nós hoje sabemos, mas imagina a situação dele. José teve a sua vida virada de cabeça para baixo. Se você acha que a pandemia virou a sua vida de cabeça para baixo, é que você não tinha pensado no José ainda. Ô José, se alguém achar que a pandemia virou, você pode dizer a pessoa, ô José. A vida do José virou de cabeça para baixo. Mas o José gostava da Maria. E ele pensou assim, poxa, se eu for em praça pública pedir divórcio, porque ela está grávida, talvez vão até querer apedrejar ela por ter adulterado, porque mesmo que eles eram noivos, isso já era considerado adultério. Talvez vão querer matar ela, talvez vão... Enfim, porque esse negócio dela aparecer grávida aí está errado perante a nossa lei. Então José pensa, é melhor o pessoal achar que eu não fui um homem de palavra, quebrei, né? Eu que não fui um homem decente, quebrei o casamento, mas pelo menos assim, a Maria vai conseguir organizar a vida dela. De repente esse cara aí com quem ela engravidou, quem sabe ela queira, sei lá, né? Tocar a vida com ele. Vou sair de ladinho. Tudo mudou. Eu imagino José murchando assim. E talvez você começou 2020 assim, cheio de plano, cheio de sonho. 2020! E talvez algumas coisas murcharam. Talvez algumas coisas viraram de cabeça para baixo. Mas aí tem que um anjo vir explicar para o José. O anjo vem, calma José, não é por aí. Isso é do Espírito Santo, é o Filho de Deus. Ufa. Aliviou, né? Aliviou. O anjo vem e explica para Maria também. Aliviou, mas continuou tudo diferente. Porque com certeza, Maria nunca imaginou que ela ia estar grávida antes da lua de mel. Será que por acaso ela não passou na cabeça dela assim, será que o José ainda vai me querer? Agora que eu estou grávida? Será que ele vai acreditar nessa história de grávida pelo poder de Deus? Será que eu não vou ser abandonada? Será que o povo na cidade não vai ficar dizendo assim, aqueles dois noivinhos lá, ó, estão pagando uma de santo, mas ó, ela tá barrigudinha, ó. Porque eles eram um homem e uma mulher de Deus, um jovem e uma jovem santos diante de Deus. Mas é claro que a sociedade não ia deixar passar assim, né? Ela aparecer grávida. Mas isso só acontecia antigamente, tá, gente? Por favor. Foi uma vez. Não me vem com essa de novo. Uma vez. E aí, tudo vira de cabeça para baixo. Talvez a Maria já imaginava que um dia ela iria ter filhos e os parentes dela iam estar perto para o nascimento. Talvez ela já tinha o hospital e o obstetra escolhido, né? Claro, estou parafraseando para os nossos dias de hoje. Será que a Maria não imaginava uma festa de casamento? Ela nunca se imaginou que quando ela fosse morar com o marido ela já ia estar barriguda. Ela nunca imaginou um negócio desse. E tudo virou de cabeça para baixo, tudo virou num turbilhão. Os planos deles viraram de cabeça para baixo. Meu Deus do céu. O que seria deles agora? Tudo estava mudando. E se aquele fosse justamente o ano que eles estavam pretendendo casar? Já pensou? No ano que estava preparando, estava organizando. Se naquele ano já tinham até um novilho que estava engordando para a festa. E aí, já pensou? Estava querendo casar e daí não dá para casar na data que queria. Alguns me entendem. Alguns passaram por isso. Já pensou? Que coisa complicada. E muitas loucuras começam a acontecer. Eles têm que subir no lombo do animal. Ela tem que viajar grávida, por causa que os governantes na época inventam umas regras esquisitas. Não sei se isso te soa um pouco semelhante. E eles têm que viajar no lombo do animal. Eles têm que chegar lá.
O menino nascer numa estrebaria. Ah, com certeza, a Maria sonhou com isso, né? Que ia nascer numa cocheira o filho dela. Óbvio que ela sonhou com isso, né? Não! Ela não sonhou com isso. Eles são perseguidos pelos políticos, pelo governo. Eles têm que fugir do país. Eles têm que fugir do país, eles vão morar no Egito. Porque o governo persegue eles, quer matar o menino que nasceu. Era isso que eles planejavam, claro, né? Ser perseguidos políticos. Tá na listinha do japonês da federal para ser preso. Era isso que eles sonhavam. Não, não era. Eles tiveram que fugir do país. Eles tiveram que fugir do país. Porque senão o filho ia ser morto. E não parou por aí. Maria teve que ver o filho ser preso injustamente. Talvez nessa época o José talvez já tinha morrido. Maria teve que ver o filho preso injustamente. Não só parou por aí, ela viu o filho ser torturado. O filho que ela sabia que nunca tinha feito nada de errado. Ela viu o filho ser pendurado numa cruz e morrer. Eu te pergunto, esses eram os planos de vida de José e Maria? Não era. Não era. Mas algo aconteceu que virou tudo de cabeça para baixo. Eu te pergunto, os irmãos de Jesus. Porque embora José não tenha consumado ali o casamento enquanto Maria estava grávida, depois eles fizeram isso e tiveram outros filhos. Tiveram Judas, não o traidor, o outro Judas, né? Tiveram José, não o pai, o filho agora, José. Tiveram Tiago. Tiveram outros filhos. Algumas meninas que não cito o nome. Essas crianças, elas imaginavam, era o sonho delas ser irmã de Deus. Você imagina você tá numa casa e aí o mano nunca faz nada de errado. A mãe acha que o mano é um santo, né? Não faz só a gente que é pronta. E era verdade. O mano era um santo mesmo. Sim, não ia sobrar para Jesus, que Jesus não fazia nada de errado. Era um menino santo. E às vezes, quem vai para a escola já é um pouco chato ser ligado com a figura de um irmão ou de um primo. Talvez alguém tenha passado por isso. Imagina você ser irmão do Deus em forma de homem. Como é que é teu nome? Tu é o irmão do Salvador do Universo, do Messias, do Jesus, lá que a mãe fala, a mãe dele, de vocês, fala que ele é o Salvador do Universo, é isso, né? Não foi tão legal assim para eles. A ponto de que, no início do ministério de Jesus, eles queriam colocar Jesus num hospício. Achavam que ele estava louco. Depois sim se converteram em grandes apóstolos, homens de Deus. Mas no começo não. Agora, tem alguém aqui que vai para o céu? Tem alguns já. Se você não tem certeza disso ainda, no final do culto vamos fazer uma oração para você entregar a vida para Jesus e receber Ele como Senhor e Salvador da sua vida, amém? Vou tirar esse sininho daqui. E receber Ele como Senhor e Salvador da tua vida. Agora, você que vai para o céu, quando você chegar lá, conversa com a Maria. Conversa com o José, com o Judas, com o Tiago. Pergunta para eles assim: vem cá, José, você preferia ter continuado com todos os seus planos normais, assim, de terminar a tua casa, casar com a Maria? Maria, você gostaria de continuar com todos os teus planos antigos, voltar no tempo e você viver a tua vida de novo, tendo o menino nascendo naquele hospital que você queria, com o parteiro que você queria, tendo, né, tudo. Vocês querem voltar atrás, tirar Jesus da vida de vocês, viver sem Ele, conforme eram os planos originais de vocês, sem essa bagunça de ter que fugir do país, de cruz, de tudo? Vocês querem? O que ela ia te responder? Como assim? Você acha que a Maria não ia querer ter a sua vida, os seus próprios planos de volta? Não. Também acho que não. Porque quando Maria ia orar, ela podia assim dizer: Deus, cura o nosso filho. Quando José ia orar, ele dizia assim: Deus querido, como é que eu posso ensinar isso ao nosso filho? Uau, pensa. E os irmãos, depois de grande, depois de já convertidos, eles podiam dizer: que privilégio eu tive de aprender com o Salvador do mundo sendo meu irmão. Meu Deus do céu. Porque quando Jesus entra na vida de uma pessoa, Ele muda os planos, Ele muda os sonhos, Ele muda o que causa alegria e os objetivos de vida. Não foi assim quando você se converteu?
Tinha algumas coisas que te traziam alegria. E quando você deixou Jesus entrar na sua vida, mudou, não mudou? Você tinha algum tipo de sonhos, de planos, de objetivo. Quando Jesus entrou na tua vida, mudou ou não mudou? Mudou. E quando Jesus entra na barriga de Maria, mudou tudo. A mesma coisa. Quando Jesus entra num lugar, tudo muda ao redor. Daí eu te pergunto, até que ponto você acredita em Romanos 8, 28, que diz: Deus age através de todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus. Deus age através... Sabe, se você é um homem ou uma mulher de Deus, apaixonado por Jesus, que pede: Senhor, guia minha vida. Então, de alguma forma bem estranha, que a gente nem sempre entende, Deus está agindo através da pandemia para abençoar a sua vida. Você crê nisso? Amém? Quem é que já recebeu grandes bênçãos durante esse período? Deixa eu ver. Olha só, quanta gente. Eu recebi grandes bênçãos. Grandes bênçãos. Algumas que eu clamava há anos já. E não tinha sido possível. Esse ano o Senhor me concedeu. Romanos 8, 28 ainda não tinha sido escrito, mas já era uma verdade espiritual e uma realidade na vida de José e Maria. Porque toda aquela bagunça de ser mal falado na cidade, de nascer o nenê lá nas cocheiras, de ter que fugir do país para não ser assassinado, toda essa coisa maluca que virou a vida deles de perna para cima, que tudo saiu do controle deles, mas nunca saiu do controle de Deus, era o agir de Deus beneficiando a vida deles. Você concorda comigo? E o que Deus está fazendo nesses dias na tua vida para te beneficiar? Eu poderia resumir esse versículo numa frase, né? O universo conspira ao nosso favor. Porque se Deus age através de todas as coisas para o bem daqueles que o amam, então Ele está fazendo com que o universo conspire ao nosso favor. Aleluia. Amém? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus está agindo, querido. Às vezes as coisas parecem que estão num caos, numa loucura, mas deixa eu te contar uma coisa: Deus não perdeu o controle do universo. Deus continua sendo o Senhor do universo. E se a sua vida está nas mãos dele, Ele também não perdeu o controle da sua vida. Amém? Aleluia! Deus está agindo através desse monte de coisas malucas que estão acontecendo. Deus está agindo. Deus está agindo. Jesus está voltando, querido. E Ele está preparando o cenário para a sua volta. Amém? Glória a Deus. Quero te contar mais uma. Deus não depende do fim da pandemia para abençoar você. Deus não depende. Qual é o teu problema hoje? Está com dificuldade no casamento? Deus não precisa esperar o fim da pandemia para sarar teu casamento. Precisa de um milagre na tua vida financeira? Deus não precisa esperar o fim da pandemia para operar esse milagre. Você está com um problema de saúde? Deus não precisa esperar o fim da pandemia para tocar na sua saúde. E aí vai. Agora tem a parte que é de Deus e tem a parte que é nossa. Amém? Tem a parte que é de Deus e a parte que é nossa. Você precisa crer que Deus está agindo. Você precisa crer, professar e agir de acordo com aquilo que você diz que crê. Amém? Agir. Por isso continue em frente pela fé, não pelo que seus olhos veem. Não se entregue ao medo. Amém? Não se entregue à insegurança. Sonhe, querido, avance, creia, trabalhe, vá em frente, não se entrega, não se atira nas cordas, amém? Continue a buscar a Deus, porque Deus continua sendo Deus, e você continua dependendo do seu sangue que te purifica de todo pecado, e do Espírito Santo que gera na sua vida o fruto do Espírito, amém? Então, não dê brecha nesse final de ano. Está chegando o final de ano, já estamos com decoração de Natal, mas ainda não acabou. Fica firme. Não dá brecha, não deixa essa peteca cair. Mantenha-se em santidade. Ore, estude a palavra, repreenda os demônios, evangelize. José e Maria, eles tinham um chamado ministerial. Cuidar da família. E esse é o nosso chamado também. Amém? A Bíblia diz em 1 Timóteo 5,8: se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente da própria casa, negou a fé, é pior que o descrente. Uau! Você quer abafar com todo mundo aí fora, ser o bonzão, o crente, mas você não cuidar da sua família, a Bíblia diz que você é pior que um descrente. Uau!
Porque tem marido descrente que respeita a mulher. Porque tem mulher descrente que respeita o marido. Mas se você, crente em Jesus Cristo, não é capaz de você fazer isso, você está sendo pior que o incrédulo. Então, se você precisa pregar para alguém, que tal começar pregando o evangelho para os seus filhos? Se você precisa mostrar como se vive o evangelho, que tal fazer isso começando a mostrar como se vive para sua esposa, para o seu marido? Se você quer servir alguém por amor a Cristo, que tal servir seu marido? Essa é a hora dos irmãos da glória a Deus. Se você quer servir alguém por amor a Cristo, essa é a hora de você servir a sua esposa. Amém? Porque se tem um lugar onde as pessoas precisam ver que a gente é de Jesus, esse lugar é dentro de casa, é o primeiro lugar. Ministre a sua família. José e Maria ministraram a sua casa, cuidaram da sua família, cuidaram de Jesus. Amém? Antes de buscar Deus em favor da sua célula, em favor da igreja, em favor das suas finanças, do seu trabalho, das suas férias, dos seus passeios, busque a Deus em favor da sua família. Ore pela sua mulher, ore pelo seu marido, ore pelos seus filhos, amém? Esse é o seu principal serviço ministerial. O lugar onde você mais precisa abrir mão é dentro de casa. Abrir mão de coisas que você gosta, de que você quer, mas não é um só, tá, gente? É os dois. Abrir mão em favor do outro. E depois vem os próximos. Os pais, os avós, os tios, os sobrinhos, e cada família tem um nível de complexidade. Mas eu tenho visto que tem meio que um padrão, né? Quase toda família, ela tem lá um que gosta de um trago, né? E chega a festa de final de ano, daí uma tia meio fofoqueira, né? E de repente uma prima daquelas meio piriguete, um primo que quer ser o machão. Quase toda família tem uns tipos assim. Quem sabe seja a hora de você começar desde já a orar, para quando você encontrar eles nas férias, você possa evangelizar eles, a coisa possa não ser tão turbulenta como geralmente é, possa ter paz, não dê tanta briga. Porque o diabo não respeita nada e nem ninguém, o que ele quer causar é confusão mesmo, né? Final de ano está chegando aí. Descanse. Até Deus descansou. Deus que não precisava, no sétimo dia ele vai lá e descansa. E se você quiser insinuar que você nunca precisa parar para nada, nunca precisa descansar, você está se insinuando melhor que Deus. Você também tem que dar uma parada. Claro, tem alguns que tem serão, tem isso, tem aquilo, e quem sabe não dá bem do jeito que queria, mas algum tipo de descanso você precisa se organizar para ter, amém? Recarregar as baterias, entrar 2021 com fôlego, que 2021 vem com tudo, amém? Por mais que pareça estranho, você precisa organizar suas férias. Ah, pastor, mas eu quero aqueles dias para fazer o que me der na telha. Você pode ter lá algo. E aí você organiza e diz, esses 2 dias aqui vai ser para fazer o que der na telha. Mas se você simplesmente quer as férias inteiras fazer só o que der na telha, isso pode dar uma baita confusão. Que já pensou a mulher fazendo o que dá na telha, o homem fazendo o que dá na telha? Vai dar um com a telha na cabeça do outro. Não vai dar certo. Então, senta com esse querido que está do seu lado aí, esse maridão bonzão aí, essa mulher queridona aí, conversa com ela. Conversem, troquem uma ideia, vejam o que vocês vão fazer para não dar briga lá depois, não dar confusão. Amém? Converse. Como diz o ditado, né? O combinado não sai caro. Sabe outra coisa? Não gaste demais nesse final do ano. E quando eu digo demais, é mais do que você pode. Não gaste mais do que você pode, gaste o que você pode. Olha só que interessante. Jesus recebe lá quando nasce ouro, incenso e mirra. E a gente vê depois Jesus administrando isso. Quem administra, pelo menos por um bom período, se não por todo o tempo até acabar, é o José. José administra o dinheiro que era de Jesus. Percebe? E eu acredito que todo o dinheiro que eu ganho, na verdade, é o dinheiro de Deus. Que Deus me deu. Aí você diz, não, pastor, mas eu trabalhei. Mas que ar que você respirou enquanto estava trabalhando? Você respirou o ar de Deus. Que corpo você usou? O corpo que Deus criou. Que alimento você comeu? O alimento que Deus criou. Então, todo o dinheiro que você ganha não é o seu dinheiro, é o dinheiro de Deus, amém? E José administra o dinheiro de Deus ali.
com sabedoria. Se você torrar toda a sua grana, nem sabe como, ficar todo arrebentado, você está sendo infiel com aquilo que é de Deus, que está na sua mão, amém? Sabe como é que é quando chega o começo do ano? Vem lá IPTU, vem lá IPVA, imposto de renda, vem lá tudo que é coisa arada, material das crianças na escola. Então, use esse final de ano com sabedoria. Dá para dar presente para todo mundo? Dê presente para todo mundo. Pode fazer só um churrasco, pode fazer um churrasco de costela, faça. Não, mas eu posso fazer um de picanha, então faça e me convide. Mas se não dá, não dá. Não faça mais do que você pode. Faça dentro do que você pode. Ah, mas eu quero dar presente para todo mundo. Então, em vez de dar um presente de R$200 para todo mundo, você só pode dar um de 10 para todo mundo, dá o de 10. Ah, mas nem o de 10 eu posso. Escreve umas cartinhas. Faz um pãozinho, sei lá. Mas dentro daquilo que você pode. Amém? E se você pode um monte, faça um monte. Seja generoso. Aleluia. Mas se você não pode, faça o que você pode. Amém? Organize. Faça um balanço de como foi a sua vida financeira em 2020. Quem sabe faça uma planilha para 2021. Eu faço a minha, eu coloco lá, né, as primeiras coisas, os meus dízimos, minhas ofertas, e depois eu vou para coisas tão importantes que eu coloco lá alimentação, energia elétrica, e vou fazendo uma planilha para todo o ano seguinte. Não que eu siga aquilo exatamente à risca, bem quadrado, não. Mas eu tenho uma ideia de quais meses vai estar um pouco mais apertado, quais meses vai estar um pouco mais sossegado, o que dá para fazer, o que não dá para fazer. Né? Faça isso. Não sabe fazer, pede ajuda para o teu discipulador. Você imagina o controle que José teve que ter, porque agora ele estava com o menino Jesus, não podia deixar faltar nada para o menino Jesus, né? Fugindo do país, indo para o exterior, quanta cálculo, conta, quanto serviço, quanto José teve que ser organizado para administrar tudo isso. Pensa? E assim o Senhor também nos chama a ser, amém? Agora, pastor, mas como é que eu vou pensar em 2021? Eu não sei como é que vai ser, eu também não sei como é que vai ser. Eu não sei se vai ser loucura que nem 2020, eu não sei como é que vai ser, mas alguma coisa já dá para a gente sonhar. Alguma coisa já dá para a gente planejar. Isaías 32:8 diz: mas o homem nobre faz planos nobres e graças a seus feitos nobres permanece em pé. Permanece em pé. Sonhe para 2021. Sonhe. Comece a buscar o que é os sonhos de Deus para a sua vida. Deus não foi pego de surpresa com pandemia e Deus não vai ser pego de surpresa com qualquer coisa que aconteça ano que vem, amém? Então se alinhe com a vontade dEle. Comece a buscar Deus. Diz assim, quais são os teus sonhos para 2021? Quais os teus planos? Com o que eu devo sonhar? Com o que eu não devo sonhar? O que eu devo buscar? O que eu não devo buscar? Como é que deve ser o meu 2021? Como é para ser o meu 2021? Comece a buscar diante de Deus. Quem sabe alguns sonhos em Deus, né? Quem sabe o sonho de ganhar 2 pessoas para Jesus. Quem sabe de discipular alguém. Quem sabe de liderar uma célula. E você começa a ter sonhos, planos, objetivos. Você começa a buscar a Deus a respeito do ano de 2021. Depois queremos fazer sonhos, alvos, metas. Quase todos os sonhos que eu botei na folhinha do ano passado foram atingidos, aleluia. O propósito de ler a Bíblia toda num ano, etc, etc. Você pode começar desde agora a clamar a Deus e dizer, Deus, me dá uma direção para o ano que vem. Me dá uma orientação como é que vai ser o ano que vem. O que vai ser de 2021? E você? Você prefere que saia tudo conforme você esperava nesse resto de ano? Ou você quer fazer que nem o José e Maria e deixar Jesus bagunçar a sua vida? Não tem nada de errado você ter sonhos e planos. Mas errado é você não entregar a chave na mão de Deus e dizer, Senhor, está aqui sonhos e planos, mas se o Senhor quiser pode mudar tudo. Pode mudar tudo. Esse era o meu sonho, esse é o meu projeto. Mas se o Senhor quiser pode mudar tudo. Porque Deus sabe melhor do que você o que é melhor para a sua vida. 2020 ainda não acabou. Qual é o extraordinário de Deus que precisa acontecer ainda na sua vida? O extraordinário
do andar da carruagem deste século, a gente já viu. Pandemia foi algo extraordinário. No sentido ruim, né? Em muitos casos. Bem complicado. Mas qual extraordinário de Deus você ainda precisa viver em 2020? Qual extraordinário de Deus você ainda precisa viver esse ano? Quem sabe, você se encontra hoje por um fio no seu casamento e você precisa que o extraordinário de Deus se manifeste, restaurando o relacionamento de você e da sua esposa. Quem sabe, teu relacionamento com os teus filhos, ele precisa que algo extraordinário aconteça, porque está complicado. Quem sabe é na tua saúde, que algo extraordinário de Deus precisa acontecer ainda. Parece que o ano acabou, mas dá tempo desse milagre se manifestar ainda. Quem sabe você tem lutado contra um pecado e ainda não conseguiu vencer, e algo extraordinário de Deus precisa se manifestar ainda esse ano. Não acabou o ano, dá tempo do extraordinário de Deus se manifestar na sua vida. Quem sabe é na tua vida financeira, que está um caos e você precisa de um milagre urgente, que algo extraordinário aconteça, algo fora do normal. Ainda dá tempo de algo extraordinário acontecer. É tempo de nós nos arrependermos de toda vez que Deus tenta mudar algo na nossa vida e a gente pega o volante de volta e diz: opa, aqui não mexe não, que o meu plano é esse. Esse é o tempo de dizermos: Deus, eu entrego completamente o volante da minha vida nas tuas mãos. E seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém? Eu quero dar espaço para você ocupar essa região aqui na frente, se você quiser se ajoelhar diante do Senhor e falar para Ele qual é o extraordinário que você está precisando. Qual é o milagre que você está precisando. Você quer dizer: Deus, o ano ainda não acabou e eu preciso que algo fora do normal aconteça. Com José aconteceu. Um anjo apareceu para ele. Talvez você está precisando de algo assim. Eu peço: vem aqui, vamos orar. Vem aqui, se ajoelhe, vamos clamar a Deus, vamos clamar a Deus.